O GIRI, que é Grupos Independentes em Rede, surgiu como um desejo de encontrar outros grupos que têm uma atuação em espaços públicos, porque me pareceu muito forte essa questão de uma diversidade muito grande, modos de atuar no espaço público. E a dança, mais especificamente, um aumento muito significativo assim, de grupos interessados nessa questão da ocupação do espaço público, de discutir o corpo no espaço público e a construção de processos de criação que envolvessem não o espaço público como cenário, não a rua como cenário, mas como motivo. O que a rua traz para o criador-intérprete de dança enquanto estímulo para desenvolver uma dramaturgia de movimento e uma dramaturgia de cena. E aí eu fiquei muito curiosa de saber como que os outros grupos criavam na rua, né? Estabelecer esses espaços de diálogo mesmo. Parou? Sem esforço. Não tem certo e errado. Eu não tenho lugar nenhum para ir. Eu não tenho nada para fazer. Eu não quero ser ninguém. Caminho. E deixa a caminhada conversar com você. Deixa a caminhada conversar com você. Parou? E vamos fazer uma roda? O encontro com o Guilherme, assim, pensando, né, o que costurou esses 3 dias de encontro, né? 3 ou 4? 4 dias de encontro, né? O que sustentou esses 4 dias de encontro, a importância desse primeiro momento com o Guilherme, porque ele falou do sentido áptico, que era também uma vertente de pesquisa do AVOA, né? E de como que a partir de acessar e entender esse sentido, nós iríamos viver 4 dias juntos, percebendo os corpos em movimento, né? Então foi ali um lugar de acessar sentidos para que a gente pudesse tocar as caminhadas, vamos se dizer assim, né? Que a gente caminhou bastante, né? O Guilherme trouxe muito do universo do Rolfing e da pesquisa do Hubert Godard, que é esse pesquisador do movimento também francês. E aí o sentido háptico, ele é tocar com o corpo inteiro, né? Então, não começar um encontro já com pré-conceitos sobre o outro, né? Mas realmente, a partir do toque, de fato se fazer o encontro, né? Ter uma leitura que ela é das duas partes e das duas partes naquele ambiente, assim. Isso. Eu estou dando apoio para ela, ela está me dando apoio. Desde o início, a dança, a poesia e a fotografia, elas estão muito presentes nos meus processos de criação em dança, criações coreográficas. E muitas vezes me levaram para o espaço alternativo, para o espaço fora do palco. Foram pouquíssimas as vezes que eu dancei em palco, pouquíssimas vezes. Topo da cabeça e com o meio do externo para subir. O externo sobe. O externo sobe. Isso, pé. Maravilhoso. Soltou. Muito bom. Não tem certo e errado. Não tem. Isso. Quanto mais, perfeito. Você está super aware. É isso, é um trabalho de awareness, né? Awareness tocando awareness. Isso.
Você espera um pouquinho aí. Isso é forte pra gente também, né? Em algum momento você vai entrar com uma microtorção. Né? Microtorção. Já foi. Já entrou no corpo dela. Mas não porque você quis, porque transmitiu. E essa microtorção vai acessar essas águas o quanto for possível. E acho que esse primeiro dia foi muito sensível, né? Foi muito importante, assim, para esse encontro com os outros grupos, assim, né? Com o outro, o encontro com o outro. Então, acho que foi uma chegada muito importante, assim, né? Para a gente se reconhecer, né? Corporalmente, espacialmente e com o outro. Sem precisar falar muito até, né? E sim com as experiências corporais, assim, né? Então, ele foi conduzindo muito bem todo o trabalho e trouxe alguns elementos como o bambu, né? Que eu achei incrível, assim, que um simples exercício já transforma, já te traz toda uma outra relação, né? Eu tô em mim, eu tô na minha coluna, eu não me perco, mas eu tô me relacionando com o outro. Faz sentido? E você que está sendo conduzido, você é um parceiro que responde, né? Eu sou do Centro de Pesquisa da Máscara, que é um grupo criado em 2010 e que faz um trabalho inteiramente voltado à máscara teatral em cena. Até que no ano de 2016 a gente então resolve ter uma sede, né? Enfrentar o desafio de ter uma sede, que agora está localizada aqui, né? no bairro Ipiranga. E essa questão do espaço, que agora, né, está localizado, também fez com que a gente tivesse vontade de que o próximo espetáculo que a gente está montando fosse para a rua, né, ganhasse outro espaço. Essa diferença entre agarrar e, de fato, perceber aonde estou, né? Eu percebo o meu peso para alcançar, ir ao encontro, alcançar o outro, né? Então, para alcançar o outro, eu preciso primeiro perceber onde eu estou. E me deslocar, né? Senão eu me perco de mim para chegar no outro e aí eu tenho que agarrar o outro porque o outro vira o meu eixo. E isso, nessa modulação desse tônus, né, do encontro na rua, com as pessoas, das relações, isso é muito importante para a gente não tentar agarrar né, esse passante ou, enfim, um lugar que a gente está atuando e, de fato, chegar, né, perto, se aproximar. Eu sou atriz, eu tenho um coletivo de teatro de rua, que é a Companhia do Miolo. A gente nasce muito com essas questões, assim, de lançar uma lente de aumento sobre essas relações políticas, de construção de imaginário, relação de força, de relações de poder, que nós estamos inseridos e que construímos na rua. Então, todos os espetáculos, eles nascem da rua. Aí, a partir do segundo dia, então, a gente se encontra no bairro do Bom Retiro, ali entre Bom Retiro e Luz, no Museu de Saúde Pública. E a Lília nos leva até lá para daí partir para uma série de caminhadas que vão permear os outros dias. E eu propus a gente ir a campo com 3 perguntas. A primeira pergunta, ela cabe nesse momento, que é: o que eu trago? Nós vamos trabalhar com 3 perguntas. O que eu trago? O que eu troco? E eu só troco alguma coisa se eu trouxer e receber. E o que transforma?
Que aí quando a gente saiu para a rua, apesar da Lilian tá conduzindo a proposição assim com um foco claro nas perguntas, eu estava me sentindo muito solitária na rua. E aí todo o trajeto, a maneira como a gente passou pelos lugares, eu não sei direito se a gente tinha um teto de tempo, eu não lembro, mas para mim me deu no corpo a sensação de ser tudo muito rápido e de eu ter tido pouco tempo de estar nesses lugares e de estar sentindo os lugares. Mas eu, particularmente, quando a gente foi andando, a minha vontade, eu tinha muita vontade de conversar com as pessoas mesmo. De conversar. E aí teve um senhor que eu peguei e parei e falei, o que vocês estão fazendo? Porque eles estavam com necessidade de falar também, né? O que está acontecendo naquele lugar, nesse momento, né? Nasceu agora, e ficou. Agora tá meio ruim por causa desses nóia aí, da Cracolândia aí. Tá complicado. Tá. Mas antes eles estavam quietos, né? Tava todo mundo morando também aqui, né? Pra mim ninguém nunca mexeu, vai. Mas eles vêm aí, vira tudo lixo, e é uma... É que é uma situação complicada, né? Mas o que vai fazer, né? Eles não têm de morar, tem que morar na rua. Exatamente. Opa! Então a gente vai seguir nosso caminho lá. Como que é o nome do senhor? Jacinto Braga. Jacinto, prazer, senhor Opa, Jacinto. prazer foi meu. Aline? Aline. Xará da minha neta. Olha! Aline. Ah, que legal. Então, o Projeto Co é um grupo que já tem 7 anos de caminhada. No começo era eu sozinha, com artistas de outras áreas, que iam sendo convidados. A gente teve uma primeira fase, né, que começa lá em 2010, de criar 3 peças que eram muito focadas na relação com a arquitetura. E dessa relação com a arquitetura ficou muito forte para a gente que a arquitetura não é algo, um objeto sem sujeito, né, mas é um local habitado, é um local que tem vida, memória. E aí a gente resolveu partir para um trabalho que investigasse mais a relação com as pessoas da cidade, que aí leva esse foco da pesquisa do espaço mais para a relação com as pessoas. Aqui a gente tem de fato um sanduíche do tempo, né? Numa arquitetura que ela é extremamente presente, mas procura se apagar sendo espelhada. Realmente é difícil de saber por onde entra, está aberto ou está fechado. E isso, a arquitetura, ela é indício ideológico. Tá no marketing, é do marketing que vem a cultura da instituição. Vamos. Então, Lilian, eles estão... Tá tendo? Por onde que é melhor? Moradores de rua. Aí não sei se com a câmera, na verdade, ou a gente baixa a câmera. Não, eu acho melhor... Marcos, né? Marcos, eu tô precisando voltar pro Bahia, eu tô precisando. Uma coisinha, tá tendo uma ação. Eu acho que agora a gente tem que caminhar rapidinho e sem câmera para não correr risco e, se for o caso, só registro fotográfico. Tá? Ok. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Deixa eu entrar então. Lilian, qual o caminho? E, né, eles passando por a gente passando por eles, mas eu acho que ficou um pouco cego, assim. Porque eu acho que a gente não se preparou. Mas eu acho que talvez também seja uma questão da gente pensar o quanto a gente está preparado, né? Pensando nisso, você falando, tava pensando, porque quando você vai pra rua, acho que é muito louco pensar ter essa percepção de como você se prepara em qualquer lugar, né? E acho legal pensar na nossa prática na rua, como que você se reveste, como que você cria um campo de relação e de troca e de proteção também, né? Mas me vem a questão do preparo muito mais relacionada com estar, né? Assim, então tem a ver com o sentido háptico, né? De
tocar com o corpo todo, e aí ao mesmo tempo essa proteção que é estar no próprio eixo. Tá vendo como a gente traz, né, para o corpo, assim? Porque o que aconteceu é que a gente, naquele momento, parece que a gente se distanciou do fundamental, daquilo que estava, quando eu falo fundamental, que estava fundamentando o nosso corpo desde o primeiro dia, né, ali a base, para a gente passar por aquela situação, porque a gente percebeu o quanto que os dois lados estavam vulneráveis e isso gerava uma defensiva de ambas as partes e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade diante da própria polícia, daquela construção, né? Então, isso foi muito forte, né, no segundo dia, para a gente pensar. E depois teve um interlúdio, vamos dizer assim, onde a gente realmente conseguiu esbarrar numa deriva, que foi quando a gente ficou com os gizes, e aí a gente começou a trazer inscrições, olhares, percepções, né? Criar ali uma deriva poética, vamos dizer assim, né? Eu dirijo o grupo Lagartixa na Janela. É um grupo que vem trabalhando já há 6 anos juntas. E a nossa pesquisa, ela tem alguns eixos que são muito importantes, que é a relação da criança no espaço público, o universo da infância e as culturas das infâncias, né? Com o desejo de ir encontrando, não sei se são respostas, mas talvez mais perguntas sobre por que as crianças não ocupam o espaço público de uma cidade, né? Ô de casa! Ô de casa! É isso, quando a gente chega no teatro de container foi quando ganhou algum sentido para mim, porque estar em contato com a experiência do coletivo Mungunzá, ouvir como eles estão trabalhando naquele espaço, sentir o espaço ativo, a energia, vários movimentos acontecendo, deu um pouco de concretude, assim, para várias coisas que durante o dia eu senti que ficaram um pouco pairando no ar. Nós estamos numa ocupação, nesse caso. 8.000 pessoas? Aproximadamente mais de 8.000 pessoas, acho que um pouco mais agora, já passaram por aqui desde a sua inauguração. Nós temos um trânsito muito grande de pessoas que vêm assistir espetáculos nesse espaço de convivência. Aqui tem sido um território extremamente visível, né? Dentro da mídia, dentro dos discursos dos amigos, né? Das áreas que a gente está. Então, estamos num espaço de muitos olhares, acho que de vocês que estão aqui hoje e diversas outras pessoas discutindo esse território.
Eu escolhi ficar sem a audição, porque ficar sem a visão a gente já trabalhou bastante. Então, a possibilidade de ficar sem a audição, para mim, foi uma coisa, uau, como deve ser a cidade em silêncio, né? E estar no lugar de condutora também, né? De estar ali como esse tocar o outro e sustentar, né? E já no início da experimentação, o que me chamou a atenção foi o caminhar junto. Para mim, caminhar junto foi uma das maneiras de conhecer o outro, né? De chegar nesse contato, de estar mais próximo com o outro. É íntimo, né? Muito, muito íntimo. Tipo, como você se apoia no outro, como o outro cuida de você, ao degrau. A confiança, né? Que você vai depositar. Exatamente, foi bem forte. Isso foi se acentuando a cada trajeto, porque não sei se para ela foi intencional, mas tinha um longo percurso. Eu chegava em algum local, ela me deixava em algum local e eu descobria com o corpo mais ou menos o que poderia estar acontecendo ali. Uma das descobertas foi perceber o que é antigo com o toque. Logo o que é antigo. Eu não sei onde foi que você me levou, mas eu senti assim ferrugem. Tinha umas ondas assim que indicavam um portão antigo, coisas assim. Eu falei, nossa. E veio já esse desejo de cara muito forte de ir para a rua, experimentar na rua. Era um desejo coletivo e aí a gente acabou indo. E aí nosso primeiro trabalho, que é o Pontear, ele aconteceu e é o que a gente mais faz até hoje, esse trabalho. E ele é todo feito para a rua e completamente moldável para qualquer situação, né? Ele trabalha tanto com deslocamento muito grande, como às vezes ficar num lugar parado, com muita interação com o espaço, com pouca interação no espaço. Isso depende muito de cada situação. Eu queria propor que com a dupla que você veio, ao conhecer o espaço da ruína, possa pensar numa micro-performance negociada entre as duplas, levando em conta tudo que a gente conversou, as convicções que traz, o que troca, o que se aproxima. É um momento da gente experimentar processo criativo, que a gente coletou um monte de coisa, estamos super estimulados. E agora são sínteses que a gente tem que fazer. Eu e a Fernanda Toscano, né, que a gente ocupa ruínas no ABC, em vários lugares, e a gente tem um trabalho que chama Raízes em Ruínas. Esse trabalho ele é ligado à foto performance, porque a gente começou com uma pesquisa de corpo na ruína, como a gente acionava a nossa musculatura num lugar que não tinha nenhum tipo de segurança. A gente começou a entrar e experimentar um corpo. E isso foi sendo registrado e virou essa série de foto performances que a gente expôs em alguns lugares já em São Paulo. E aí quando a gente entra lá dentro, eu não sei nem se foi o tempo ou se foi anunciado, porque tinha um enunciado da micro performance, de fazer uma pequena performance. E aí, assim, eu tava tão ali realmente na experiência de curtir o lugar, não sei o quê, de repente sento eu, a Tati, a Thaís, e a gente tava comendo na escadaria, olhando a dimensão ali da escola, conversando sobre a escola. Aí alguém falou,
a microperformance. Aí eu olhei e falei, gente, mas já é uma micro, a gente tá aqui no recreio. E aí parece que teve essa de me sentir no recreio, mas ao mesmo tempo parecia que não era, porque alguém tava... E essa que eu dei a ideia, né, de parar, comer alguma coisa, e vocês estavam lá paradas comendo alguma coisa. E eu estava lá brincando com as plantas, assim, né, sentindo o tato, né, tem uma coisa mesmo de tato com a planta. Está fazendo um teatro. Mas, assim, é como você dialoga com o espaço, né? E isso já é. Ela não vai se formalizar, olha, saí daqui, fui para lá e voltei para cá, isto é a minha micro-performance. Não é, né? Mas, ao mesmo tempo, o que estava sendo feito ali a gente estava tecendo encontros. Mas aí eu fiquei, assim, muito pensando também, assim, sobre algum lugar de interesse artístico, de criação artística, que às vezes está mais nessas sensações, nesses encontros, do que na formalização. Ou qual é o tempo até que uma formalização aconteça, preservando a integridade, né? Desse lugar mais sensível, mais relacional. Como que essas relações, né, criam algo também? Quando eu vi o Caio começar a subir nos lugares e a explorar, eu já estava, na verdade, numa árvore ali, e aí foi muito despretensioso. Porque tudo lá parece que tá meio para cair, né? E a árvore estava apoiada, tem muita árvore apoiada, e aí estava meio, eu vi que você estava numa coisa, tipo, desses apoios e tal, e que a gente acabou se encontrando ali. Isso já era muito extraordinário, mas ao mesmo tempo era menos extraordinário do que muitas vezes sentar e comer, porque de alguma maneira aquele espaço já foi explorado dessa forma, mas tem um lance de como a gente estava naquele espaço, naquele lugar, na verdade, porque tudo aquilo já gerava um estado, assim. A atividade que eu trouxe hoje chama Roda dos Sentidos. É uma forma da gente criar um termômetro onde a gente consegue avaliar as qualidades. Que qualidades? As qualidades que a gente, ou que vocês estavam usando durante as atividades. A gente vai fazer um círculo e esse círculo a gente vai dividir em três grandes áreas. Uma área é o sentido cidade. A outra área é o sentido corpo. E a outra área é o sentido público-relacional. E eu anotei, fiz algumas anotações aqui do que eu lembro, mas eu gostaria de construir com vocês que sentidos são esses que a gente vai colocar em cada grande área. Eu gostaria de pensar essa escuta para muito além do ouvido. De entender que a gente faz uma escuta com sentido ráptico. Parece que o ráptico, né? Para todo mundo isso tá tranquilo? Sim. Não, é porque aí justamente a gente está também ampliando a nossa percepção com base nas questões que a gente discutiu com o Guilherme. Então a gente está fazendo uso desse conhecimento porque ele engloba tudo isso, né? Imaginação entra. Ontem, então, para quem estava com os olhos vendados, a imaginação, a sua percepção convocou a imaginação. Possivelmente memória também entrou, porque ativou. Memória. Sim, memória. Eu colocaria pulsação como um sentido da cidade. Pulsação. Acho até que também essa pulsação é que também nos leva nos instiga. Porque veio disso, assim, não é...
curiosidade, tem uma coisa que é como se fosse uma coisa que vai pulsando e você vai se aproximando de coisas ou se distanciando. Tem umas pulsações que vão acontecendo. Não sei se a palavra não é asfixia, mas tem a ver com também um excesso de tipo. O que podia ser algo que também te exige que a Negociação. Sim, negociação com certeza. Acumulação. Um excesso, não sei. Compressão. Vulnerável, né? Tem vulnerabilidade. Que a gente falou, né, de tensionamento, que é amplo e pega todas as formas de tensão, opressão e contração, negociação. Acho que tudo isso está dentro de tensionamento. De tensionamento? Uhum. Indiferença. A indiferença, ela relaciona com a invisibilidade, que você não vê, tá indiferente. Gozo pode ser? Gozo, do prazer. Não, peraí. Não? Tinha outra palavra que já estava na jogada. Parecida? Antes, não. Frustração. Eu propus frustração. Esgotamento. Daí, que a Lu ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar encontro também, né, gente? Pra ficar mais gostosinho. E aí eu já vi o gozo, que é um encontro bom, né? A gente tem olhado para trás dentro do projeto Vir a Ser, fazendo um levantamento histórico dos últimos 20, 30 anos da dança daqui da cidade, para entender também como que esses grupos, por que está sendo tão importante agora vir para a rua. Muito trabalho feito fora da caixa, né? E aí eu acho que tudo isso, esse registro do Museu da Dança, para criar acervo, criar memória, registro e memória de um recorte da dança da cidade de hoje, num momento político muito específico que a gente está vivendo, extremamente conturbado, mas que a gente ainda consegue, apesar disso tudo, se encontrar, né? Se encontrar, e agora é o momento de se encontrar mesmo, para discutir o que é público, o que é estar na rua, o que é essa micropolítica de fazer arte na rua, de ir para a rua, né? Eu não sei uma resposta, não tem a resposta, eu acho que é pesquisa. Olha, já passou tudo isso.